Segunda-feira, 24 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da terceira semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus sublinha que Naamã não era judeu, mas pagão, o que não foi obstáculo para alcançar o favor de Deus por meio de seu profeta. Como Eliseu e como Elias, Jesus sabe que é enviado não só aos judeus, mas a todos os homens para salvá-los. Afirmar isso na sinagoga de Nazaré despertou a ira dos seus conterrâneos, que tentaram atirá-lo por um despenhadeiro sem o conseguirem. Estava se verificando, ao pé da letra, a afirmação inicial de Jesus: asseguro-vos que nenhum profeta é bem visto na sua terra, com a qual respondia à pergunta que com desconfiança faziam sobre ele: não é este o filho de José? Os conterrâneos de Jesus, e de igual modo o resto dos judeus, estavam convencidos de que a salvação de Deus era monopólio judeu. As nações pagãs ficavam excluídas. Deus era hebreu, segundo eles, e Jesus vem dizer-lhes que estão equivocados, porque Deus tem horizontes mais amplos. A redenção de Cristo é para todos os homens e povos, raças e nações. Se tivessem aprendido a lição da história, por exemplo, a atuação dos profetas Elias e Eliseu com pagãos como a viúva de Sarepta, o primeiro, e Naamã, o sírio, o segundo, entenderiam que Deus se dá a todo homem e mulher que procuram o bem e a verdade com boa vontade e absoluta honradez. O Evangelho de hoje, tirado de Lucas, mostra já desde o princípio o protagonismo do Espírito na pessoa, vida e ministério apostólico de Jesus. É o Espírito que intervém destacadamente na encarnação e batismo de Cristo e quem o unge no começo da sua atividade profética. Por isso, na sinagoga de Nazaré, Jesus se auto-aplica o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me para dar a boa notícia aos pobres, anunciar aos cativos a liberdade e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar o ano de graça do Senhor. Hoje cumpre-se esta escritura que acabais de ouvir. Isso pareceu demasiado aos ouvintes de Jesus. Nas passagens paralelas dos seus evangelhos, Marcos e Mateus fazem notar que Jesus não pôde repetir na sua pequena terra os milagres de Cafarnaum, como queriam os nazarenos, porque lhes faltava a fé nele como Messias enviado de Deus. Os que o conheciam desde pequeno são incapazes de assimilar o mistério da encarnação de Jesus na raça humana. Será que pode ser o Messias, o filho de Maria, de José, o carpinteiro? Lucas adianta já no começo da pregação de Cristo a sorte final dele mesmo. Rejeitados ele e sua mensagem pelo povo judeu, o seu evangelho de salvação alcançará outros povos. Inaugura-se assim a missão entre os pagãos ou gentios, tema querido de Lucas, que exporá, sobretudo, na segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Também nós cristãos fomos ungidos pelo Espírito no batismo e confirmação para testemunhar e continuar a missão libertadora de Cristo. O dom do Espírito não é também monopólio da hierarquia eclesiástica, como demonstram os textos paulinos sobre os carismas, entre os quais o amor cristão ostenta a primazia. O mesmo e único Espírito é o que anima a vida da Igreja para dentro e para fora na sua projeção missionária.
Se não queremos deixar apagar o Espírito de Jesus em nós e na nossa comunidade, temos de comprometer-nos profundamente na luta pela libertação dos mais pobres e fracos, segundo o programa de Cristo na Sinagoga de Nazaré. Mas temos de fazê-lo com o amor como Jesus fazia, pois não podemos implantar a justiça nas estruturas sociais sem estarmos nós mesmos convertidos, isto é, sem o amor e a força do Espírito de Deus que nos liberta interiormente. Incumbe-nos uma árdua e formosa tarefa de conversão, oração, louvor a Deus e amor aos irmãos. Esse foi o caminho e o estilo de Jesus, e não há outro que nos valha. Por fim, rezemos. É justo dar-te graças, Senhor nosso Deus, com todos os que participam da alegria da tua boa nova, que Jesus Cristo, o teu Filho, o teu ungido, veio nos trazer. Tu não nos deixas sós na noite e nas lágrimas, mas nos abres um caminho de luz e de libertação. Nós te bendizemos com todo o impulso do nosso espírito e queremos celebrar unidos a festa do teu amor. Sê tu, Senhor, o nosso presente e o nosso futuro. Assim, o desespero não dominará os que creem em ti. Mantém-nos firmes na fé e na fidelidade, para que as tuas promessas se tornem para nós realidade eterna. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.